Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para fazer a correção dos nossos conteúdos de ciências da nossa apostila 4 do capítulo 29, a estrutura da Terra, das páginas 327 a 337. Nós temos aqui na página 327 uma imagem. Como sempre, ele dá algumas perguntas referidas a essa imagem. E, novamente, eu digo para vocês que essas perguntas vocês podem responder com as respostas de vocês. São respostas pessoais. Eu coloco aqui de uma forma mais vamos dizer assim, mais concreta, onde envolve toda a parte pedagógica dessas questões. Se você respondeu a sua, está muito diferente da que eu estou falando aqui, você não sabe se a sua está correta ou não, você pode me encaminhar no e-mail que eu verifico e falo, está correto? Não, vamos arrumar, vamos fazer isso, aquilo, tá certo? Eu estou lá no e-mail para poder esclarecer essa sua dúvida. Então, vamos lá. Primeiro, nesta imagem, você consegue observar um arquipélago famoso brasileiro, um dos lugares mais bonitos do Brasil. O que está abaixo dessas ilhas? O que está abaixo dessas ilhas? Esse aqui é o arquipélago de Fernando de Noronha. Ele é de origem vulcânica e foi formado a partir de uma cordilheira que se encontra imensa no Oceano Atlântico, a aproximadamente 4.000 metros de profundidade. A parte visível da imagem aqui é da porção emersa dessa cordilheira. Tá bem? 2. E abaixo do oceano, que cerca essas ilhas? O que está abaixo aqui do oceano que está cercando essas ilhas? A gente espera que vocês recordem o que vocês já aprenderam desde o Fundamental 1, que abaixo do oceano encontra-se o quê? A crosta oceânica. Abaixo dessa crosta oceânica tem o manto e abaixo do manto tem quem? O núcleo. Atividade 1, página 330 e 331. O livro Viagem ao Centro da Terra, do escritor francês Júlio Verne, 1828 a 1905, foi escrito há mais de 100 anos, em 1864. Nesta viagem, os personagens exploradores entram em um vulcão na Islândia e atingem o centro do planeta. Esta viagem é realmente possível? Justifique. Esta viagem não é possível, gente. Por que não é possível? Não podemos atingir nem mesmo grandes profundidades da crosta terrestre, já que perfurações feitas até hoje não ultrapassam de 13 quilômetros. Portanto, longe de cobrir os mais de 6.000 quilômetros necessários para atingir o centro da Terra. As condições de temperatura no centro da Terra, nas partes mais superficiais, quanto mais chegando perto do manto superior, são muito grandes, né? Por exemplo, são impossíveis para qualquer máquina e qualquer ser humano atingir, devido às grandes temperaturas. 2. À altura de 13.700 metros, já é possível perceber que a Terra apresenta uma curvatura e que, além desta altura, encontra-se o espaço. Essa altitude só é atingida por aviões militares, como caças supersônicos e aviões de espionagem, ou até mesmo alguns aviões comerciais de alto desempenho. Sobre essa parte da atmosfera, responda. Sobre essa parte aí, a essa altura de
13.700 metros, aonde só consegue ir esses aviões militares, caças, aviões espiões, enfim. Quais camadas da atmosfera podem voar os aviões citados no enunciado? Qual é a camada que está a 13.700 metros da Terra? É a troposfera, e a estratosfera. Essas duas camadas são as camadas que estão atingindo essa altura distante da Terra. Os voos desses aviões atingem a camada de ozônio? Consulte o infográfico para elaborar uma justificativa. Então, nós temos lá na aula um infográfico que daria para a gente consultar para poder responder isso. E esses aviões atingem essa camada de ozônio? Não, gente, eles não atingem, tá? Por quê? O voo desses aviões se dá na estratosfera, até uma altura de 13.700 metros. Ao passo que a camada de ozônio, de acordo com o infográfico que está lá na apostila, ela se encontra a cerca de 27.000 metros de altura. Então, quer dizer que eles não atingem esta camada de ozônio. Atividade 1 ainda, da página 330 a 331, o exercício 3. A biosfera é o local na Terra onde se encontram os seres vivos. Com quais camadas da Terra a biosfera faz interface e se interrelaciona, propiciando a manutenção da vida? Justifique. A biosfera, ela faz interface com a litosfera, que é o quê? Aonde vários seres vivos dependem do solo para obter seus nutrientes em abrigo. Também a biosfera, ela faz interface com a hidrosfera, onde todos os seres vivos necessitam de água para sobreviver, e muitos deles vivem em meios líquidos. A biosfera também faz interface com a atmosfera, que é o que a maioria dos seres vivos necessita de componentes do ar para sobreviver, como os animais e as plantas, que dependem do gás oxigênio para fazer a respiração. Experimentando, página 331, um modelo para a estrutura da Terra. Nós não realizamos juntos este experimentando, mas eu disse na aula que eu viria aqui comentar com vocês a respeito desse registro, que se a gente tivesse feito esse experimento juntos, o que a gente conseguiria observar diante do que eles estão perguntando aqui? O experimento foi um modelo para a estrutura da Terra. Compare o modelo construído pelo seu grupo com o modelo das estruturas internas da Terra, que consta no infográfico da página 328 e 329. Aqui era a resposta pessoal, porque nós tínhamos que comparar. Nós fizemos o experimento? Não. Mas se a gente tivesse feito esse experimento, nós conseguiríamos chegar numa seguinte conclusão. Não exatamente como essa, pode ser que teria alguma divergência, mas seria mais ou menos nesse caminho, tá? A gente teria que comparar que os números de camadas que conseguiram representar, por exemplo, nós teríamos que representar todos os números de camada. E isso a gente ia fazer. A gente ia conseguir representar as 5 camadas, que seriam o núcleo interno, o núcleo externo, o manto inferior, o manto superior e a crosta. A forma esférica da Terra, a proporção entre as espessuras das camadas e a representação dos continentes, oceanos, mares na crosta. Também a gente conseguiria valer do corte que a gente poderia fazer, porque era de massinha de modelar,
para mostrar todas essas camadas representadas, tá? E a gente teria mais ou menos uma proporção, né? Não com medidas exatas, mas da grossura de cada camada da Terra, certo? 2. Em relação aos modelos criados pela turma, qual você acha que melhor representou as estruturas internas da Terra? Eu vi os modelos que vocês prepararam? Não, porque nós não estávamos juntos. Mas o que eu ia esperar? Eu ia esperar que o modelo que... o que você acha... Qual você acha que melhor representou as estruturas internas? Para mim, o que melhor ia representar essas estruturas internas seria aquele que tinha o número correto de camada, mais ou menos a mesma proporção, o mesmo tamanho, se uma era mais fininha, uma era mais grossinha, tá? Entre elas, e a forma esférica da Terra. Ah, como que ela era? Ela ficou redondinha ou ela ficou em forma de uma elipse? Tá? E a hora que a gente fez o corte, daria para evidenciar todas essas partes de uma forma bem sucinta. Não que estaria igualzinho, tá? Então, para mim, este seria o modelo que mais ficaria próximo da estrutura da Terra que está lá na página 328 e 329. A gente teve o outro experimentando, da página 333, um modelo em escala para as camadas da Terra. E agora, este aqui, a gente fez com as escalas, que eu até dei a medida das escalas para vocês nas aulas. E vocês poderiam fazer numa folha, porque ele fala assim, ó, compare os modelos produzidos na sessão experimental anterior, que foi essa que a gente fez com a massinha de modelar e que não trabalhamos em escala, um modelo para a estrutura interna da Terra com o modelo produzido nessa atividade. Quais são as principais diferenças que vocês detectaram entre eles? Bom, o que a gente podia identificar é que o modelo da massa de modelar, que foi esse aqui, tá? Não foi feito utilizando uma escala. Então, a gente só foi a olho vendo como que era o tamanho de cada parte da estrutura da Terra, de cada parte da camada da Terra. Nós fomos mais ou menos ao olho, tá? Com tanto rigor como o exigido nos modelos científicos. Modelos científicos têm que estar exatamente certinho, tá? Não pode estar mais ou menos. O modelo que a gente fez aqui no painel de folhas estava em escala, certo? Se estava em escala, ele vai representar melhor as reais proporções da camada da Terra. Então, lógico que esse experimento, ele seria um experimento mais completo do que esse que a gente fez com a massinha de modelar, que a gente não trabalhou com a escala. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a correção dos exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me encaminhar um e-mail para que eu possa esclarecer as dúvidas de vocês, tá bem? Ou no nosso plantão de dúvida, que vai ser no dia 25/11, às 7h10 da manhã. Aguardo vocês, está bem? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!